Pessoal, ah, me deu uma ideia de utilizar nosso grupo e nossos canais de comunicação para colocar algumas apresentações e explicações de algumas coisas que eu acharia interessante se alguém tivesse me explicando. Quem já souber, né, esse tipo de tema, o tema de hoje seria diferenças entre sensores e atuadores, mas quem já souber desconsidera, tá? E quem gostar do conteúdo, por favor, me dê um feedback, tanto de absorção de vocês, né, quanto da parte de ideias, para que eu possa criar outros conteúdos melhores desse tipo. Então vamos lá. A minha ideia aqui é apresentar para vocês essa diferença entre sensores e atuadores. Por quê? Porque normalmente quando a gente chega com. A ideia também é fazer um vídeo curto, no máximo assim uns 3 minutos. É, mas quando o que acontece? Quando a gente chega com um diagnóstico de injeção eletrônica, a gente faz a leitura com scanner e tal, e eu observo que a gente tem tido desde sempre uma diferença importante, uma dificuldade importante, quando a gente determina o que que é no DTC, no scanner, o que que é sensor, o que que é atuador. E aí eu já queria começar dizendo que os sensores a gente pode sempre considerar aquele tipo de componente que sente alguma coisa, né? E o atuador é aquele que atua. Beleza, é óbvio, né? Se a gente lê as palavras. Mas na hora do diagnóstico, a coisa fica um pouco mais difícil, tá? E eu tô aqui para tentar ajudar. Então vamos lá. Sensores, vamos começar pelos sensores. Sensores são aqueles que são responsáveis por enviar a informação do módulo, informação do motor para o módulo. Observem a setinha que eu já tinha escrito aqui. Então, os principais sensores que a gente tem: sensor de pressão de coletor, sensor de fluxo de ar, sensor de temperatura, de ar de admissão. Tá tudo sigla em inglês, tá, pessoal? Então, é como a gente vê nos scanners, né? Sensor de temperatura de cabeçote, sensor de rotação, né? Ou de posição do virabrequim, sensor de posição do comando, sensor de temperatura do refrigerante do motor, e etc. Então, como a gente pode testar eles, tá? Depois eu posso, se vocês quiserem, posso aumentar aqui a quantidade e pegar alguma coisa sobre como é por dentro, como é o funcionamento, assim como eu fiz para os solenoides. Solenoides eu fui um pouco além, porque eu acho que solenoides não para os atuadores. Eu fui um pouco além falando do funcionamento, mas posso fazer isso para os sensores. É que os sensores têm pouca diferença na forma como eles trabalham, né? São indutivos ou são do tipo Hall, e tem alguns outros tipos também que eu posso ir adiante, se vocês quiserem, dependendo de como for. Vamos continuar. Então, como a gente testa os sensores? Primeira coisa que a gente faz sempre é analisar os DTCs. Por quê? Porque os DTCs vão dizer se a gente teve circuito aberto, ou se a gente tem uma leitura estranha, ou, por exemplo, sinal implausível, que é o que eu vou falar aqui abaixo. Então, analisando bem o DTC, a gente sabe a natureza do defeito. Sabendo a natureza, a gente sabe se troca o sensor ou se procura por uma falha elétrica primeiro. Depois a gente verifica a continuidade do chicote do carro para não ter que orçar o sensor. E não era o sensor, era um fio desconectado, né? E aí, por fim, a gente verifica aqui, como eu falei, a plausibilidade do sinal. O que que é isso? Uma palavra difícil. O que que significa isso? Significa que, por exemplo, um sensor de ECT, ele não pode estar marcando 300 graus, por exemplo. Isso é implausível, é um sinal implausível. Esse sinal indo para o módulo vai entrar em algum tipo de estratégia, né? E isso aqui, por exemplo, a maioria dos sensores que a gente tem é 5 volts, tá? Então, o sinal ele tem que estar entre 0,5 volts, por exemplo, e 4,5 volts. Eu não posso ter um sinal com 7,5 volts, por exemplo. Isso me indica um problema. Possivelmente um problema de chicote, um problema de curto-circuito entre os fios e que está dando esse valor. Então, o sensor a gente mede mais ou menos assim. Cada sensor tem uma curva de comportamento. Uma coisa que nos ajuda muito é o osciloscópio, para verificar o comportamento, certo? Então, vamos para os atuadores agora. Bom, o atuador é aquele tipo de componente que atua, ou seja, ele envia do módulo, ele é controlado pelo módulo, e a gente manda do módulo a informação para ele, e ele é que faz a determinada ação. Quais os exemplos de atuadores mais comuns? São muitos, tá, pessoal? Que a gente tem, mas quais os mais comuns? TBI, que depois no final eu vou falar que é um composto, até por isso eu botei um asterisco aqui embaixo. Ele é um composto entre atuador e sensor. Uma válvula VVT, né, de regulação de atraso e avanço de ponto. O tensor do THP, para quem não mexeu em THP ainda, a correia de acessórios, ela tem um tensor que é um motor de passo. Por quê? Porque esse tensor tensionando a correia, ele ativa a bomba d'água quando precisa ou quando não precisa. Bicos injetores são atuadores, por quê? Porque eles obedecem a essa lei aqui, daqui de baixo, lei de Faraday-Lenz. Até deixar escrito aqui para quem quiser pesquisar depois. Essa lei em que a gente tem um campo magnético e uma força aplicada na bobina se chama lei de Faraday-Lenz. Faraday-Lenz. É a mesma lei que rege os motores e os geradores. Ahn, Bom, vamos lá. Bicos injetores, o válvula wastegate, que é para regulação de pressão de tubo, válvula do canister, que é a regulação de pressão de combustível dentro do tanque, pressão de vapor de combustível, reguladores de pressão de combustível na linha diesel, na linha de alta pressão de combustível de gasolina, né? Todos eles mais ou menos estão cada vez mais presentes nos nossos diagnósticos. Regulador de marcha lenta, hoje em dia, esse regulador de marcha lenta não existe mais em carros de linha, ele é feito diretamente pelo TPI, mas antigamente tinha regulador de marcha lenta quando o TPI era a cabo. Então a gente tem dois tipos principais, o tipo solenoide e o tipo motor de passo. Se tiver faltando alguma coisa, eu peço perdão aí, porque ninguém sabe tudo, né? Me avisem que eu corro atrás da informação. Os tipos solenoide, a maioria deles é comando on-off. Existem alguns PWM, mas a maioria é on-off. E o motor de passo é PWM, ou seja, ele é aquele tipo de curva que a gente tem um pulso de largura modulada. Quanto mais largo for o meu pulso, mais
perto de 100% eu tô do meu motor funcionando. Tá? Então vamos lá. Os tipos solenoide, eles obedecem à lei de Faraday-Lenz, como eu falei, ou seja, nada mais do que uma bobina, um enrolamento de fio, que é colocado uma diferença de potencial aqui, normalmente 5 volts ou 12 volts. Nesses casos, a gente tem on e off. Ou ele está ligado ou ele está desligado. Quando ele está ligado, ele tem uma força, então por isso se coloca normalmente um pino metálico aqui no meio, ó, e aí esse pino vai para frente ou vai para trás, de acordo com a força o on-off que é aplicada, essa diferença de potencial aqui. Então isso serve para inúmeras coisas, né? Na ponta aqui a gente pode colocar um vedante de borracha e ela se torna uma válvula. E aí isso tem inúmeras utilidades. Assim que funciona o solenoide. Inclusive, corpo de válvula de caixa de transmissão tem muito solenoide dentro. Por quê? Porque faz a regulação de fluxo de força hidráulica aplicada. Né? E, bom, continuando para não ficar muito longo, o tipo motor de passo ele pode ser de vários tipos. Né? Ele pode ser um motor que estica até um pedaço e recolhe até um pedaço. Com o vedante na ponta, por exemplo, ele se torna um regulador de marcha lenta, que é aqui embaixo. Né? Ele pode ter uma engrenagem na ponta, que é o caso do TBI, ele pode ter um sem fim, aqui, um helicoidal, que toca uma engrenagem, né? E aí seria de outro tipo. E aí os exemplos que a gente tem, TBI, o TBI seria desse tipo aqui, porque aí tem uma engrenagem na ponta e uma outra engrenagem maior, né? Que ela é ligada de eixo à borboleta, que uma hora tá para lá, outra hora tá para cá, né? E o motorzinho gira para um lado e gira para o outro. Ah, bomba d'água, né? Ela seria desse tipo aqui, ou com a ponta só com a hélice, que toca, que gera pressão ou não. Dependendo do PWM, ela vai girar e vai ter uma pressão alta ou uma pressão baixa, por exemplo. Tá? As bombas elétricas da parte de baixa pressão, vou botar aqui, baixa pressão, são controladas todas, são pilotadas, que a gente chama, são todas controladas pelo PWM, são atuadores. Então, acho que é isso. Vou deixar aqui na tela para quem quiser tirar um print depois dessas informações. E vou botar, coloquei no Google aqui alguns atuadores, as fotos aqui pra gente enxergar, né? Então, principais atuadores, válvulas, né, TBI, de tudo que é tipo. Aqui tem um sensor que eu até não coloquei ali, um sensor de detonação. Bobina também não coloquei, mas a bobina é considerada um atuador, porque ela tem um enrolamento que obedece àquela lei de Faraday-Lenz. Os injetores também, né? E por aí vai, ó, corpo de borboleta, atuador aqui, ó, que tenha fluxo de entrada de ar também é um tipo de atuador. Às vezes é por vácuo, mas às vezes tem um motor elétrico e aí ele se torna um atuador eletrônico, né? E os principais sensores aqui, ó, sensor de fase, esse daqui deve ser um sensor de posição da borboleta, e por aí vai. Se a gente colocar, vai aparecer algumas imagens semelhantes, né? Mas a gente tem que saber exatamente o que é o que. Aqui é um mapa, se eu não me engano. Então era isso. Por hoje era isso. Valeu, um abraço.